Salve pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos explorar o Figma Community, uma plataforma colaborativa dentro do Figma, onde designers de todos os níveis compartilham recursos, como arquivos, plugins, bibliotecas de UX e UI. Se você está começando sua jornada de design, especialmente nessa área, o Figma Community é uma ferramenta fundamental para acelerar o aprendizado e, por que não, aumentar a sua produtividade. Nele você encontra desde kits de interface prontos até protótipos interativos que ajudam a entender o fluxo de design. Além disso, essa comunidade permite que você veja como profissionais experientes estruturam seus projetos e até colabore com outros designers. Vamos ver como tirar o máximo proveito esta plataforma. Como já estamos vendo aqui na tela acima de mim, a gente está dentro do Figma Community. Para você entrar lá, você vai em figma.com/community, community com 2 M's. Aqui vocês já estão vendo que já tem aqui, eu já estou logado. Você não precisa estar logado inicialmente, mas se você for querer pegar algum material do Figma Community, você tem que logo ter uma conta do Figma para você conseguir puxar lá alguma coisa para você trabalhar. E como é que eu digo assim, puxar? Porque a gente vai fazer o seguinte, a gente vai buscar aqui por um recurso. Por exemplo, vários alunos estão fazendo exercícios de criar uma interface, uma UI, uma User Interface, uma interface do usuário, para celular. E as pessoas estão procurando, quebrando cabeça, aprendendo, estão nessa curva de aprendizagem. Então, aqui no Figma Community você pode encontrar alguns modelos prontos, feitos por outros designers, disponíveis para a comunidade, e algumas delas, atenção, são pagas. Tem desde elementos gratuitos /pagos. O fato de ser gratuito, acessível, não necessariamente significa que você possa utilizar no seu projeto sem você referenciar ou sem, às vezes, autorização. Então, tome muito cuidado na hora de você selecionar um elemento que você for usar em um projeto profissional. Toma muito cuidado. E se você utilizar num projeto acadêmico, num exercício, não esqueça de citar as fontes dos elementos. Então, aqui a gente pode procurar por bibliotecas. Essas bibliotecas podem ser vários elementos já prontos, de elementos de uso nas interfaces. Pode ser plugins, que estendem a funcionalidade do Figma. Ícones, você também pode buscar por ícones, elementos gráficos, etc. e muito mais. Então vamos fazer o seguinte, o que eu tenho sempre recomendado? Você vai pesquisar por UI, um exemplo, app, já está dando aqui alguns resultados, e podemos ver, por exemplo, e-commerce, tem ali embaixo falando, mas vou botar aqui, e-commerce, e dá um enter. A gente vai chegar nessa tela, ele vai dar aqui alguns resultados, só que o que eu aconselho vocês? Toma cuidado, não sai clicando tudo, porque você pode acabar se apaixonando pelo primeiro elemento que você clicar aqui e você é pago. Então, para isso, você vai aqui, nesse segunda opção do menu aqui de cima e vai botar free, gratuito. Ele vai dar uma atualizada nos elementos, viu que um elemento ou outro sumiu, apareceu outro no lugar. E aqui tem os elementos que a gente tem aqui disponível. Tem até um da Shopee, tem um elemento aqui no formato da Shopee. Tem um mobile app kit UI que a professora está deixando disponível. Toda vez que tiver esse íconezinho aqui, for Figma, então significa que é o Figma que todo mundo está trabalhando, está seguindo nessa série aqui, do Figma para iniciantes. Se você está chegando aqui primeira vez nesse vídeo, dá uma pesquisada aqui nos vídeos anteriores para você ver os primeiros passos. E uma outra forma de até acelerar é nesse menu aqui que fica na lateral, em que você tem Figma Templates. Eu selecionando ali, ele vai agora só tem os Figma Templates. Tinha 4 plugins, o resto não tinha mais nada, então ele só eliminou aqueles 4. Então tem mais de 100 templates gratuitos. Vamos dar uma olhada, pegamos aqui, e-commerce app UI kits. Tem aqui vamos aqui, tem 172 curtidas, 6.3k de pessoas que estão mexendo, que tem 514 curtidas. Sempre dê uma olhadinha nesse que tem muito mais curtidas, muito mais pessoas utilizando, que provavelmente são elementos que já estão disponíveis. E o importante também, atenção, é que os elementos eles estejam editáveis. Tem muita gente que faz como portfólio e distribui, mas é uma versão chapada, é uma imagem, então não dá para você trabalhar com aquilo, não dá para você usar os elementos, que é uma imagem. Então vamos ver esse aqui, por exemplo. Deixa eu ver.
esse Lasa e-commerce aqui, a gente vai clicar para abrir. E aí a gente tem numa primeira tela, a gente tem aqui uma apresentaçãozinha, né? Tem Dark Mode, 60 telas, 3 estilos. Eu posso aqui já favoritar, já guardar para mim, já dizer, ó, save. E aqui eu posso abrir, ó. Se eu der aqui um Open em Figma, ele já vai abrir lá no meu computador, lá na minha conta. Mas antes de ir lá, dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos clicar aqui no botão direito só para traduzir, para facilitar para muitos, para acompanhar. Deixa eu ver se ele vai. Opa, muda. Um kit de UI versátil, moderno, projetado para simplificar seu processo de design, com componentes personalizáveis, qualquer proposta, sugestões, conteúdo adicional, se tiver vontade de entrar em contato. Tem aqui o e-mail do rapaz que fez. Tem sugestões para conteúdo, entre os comentários. E aí aqui embaixo não tem nenhuma coisa falando sobre direito ou limitação de uso, a princípio, mas mesmo assim, ó, tem aqui, ó, está licenciado o Creative Commons, a BY 4.0. Então, esse aqui você pode utilizar, pode modificar, pode fazer várias coisas, mas mesmo assim é sempre legal você citar as pessoas. Aí tem aqui, ó, um exemplo da página, que é como se fosse editável, como se fosse editável, a página que a gente pode dar uma olhada. E aí, gente, poxa, esse aqui tá interessante, ó, aqui dá para você navegar nas páginas. Tem uma versão aqui Lasa Blue, toda azulzinha. Tem um Lasa Dark, versão escura. E a Lasa Light, que isso aqui é mais roxinho, o botão. Tá. Então, sendo isso, ficou legal? Vamos abrir no Figma. Então, aqui, abrir no Figma. Ele vai abrindo uma nova janela e ele vai estar importando aquele elemento lá para a nossa conta. A gente vai ter um clone, uma cópia daquele projeto inicial feito por outra pessoa, para a gente poder trabalhar o elemento na nossa própria conta. Agora que carregou, a gente pode ver agora mais perto, tem todas as páginas aqui, tem até um style guide que o rapaz que fez deixou aqui disponível, a tipografia, as cores utilizadas, os elementos, os botões. E aí, digamos, vamos lá dar uma olhadinha no Lasalite. E ele fez aqui várias telas. Deixa eu só mudar a cor de tela aqui da página de fundo, só para melhorar o contraste. Para quem estiver vendo aqui. Então a gente tem aqui, ó, claro, está tudo em inglês, e ó, está tudo editável. Está tudo editável. Então eu posso mexer aqui, ou fazer uma cópia e jogar lá Ctrl+C, e numa outra tela abrir meu outro arquivo que eu estou trabalhando, Ctrl+V lá e começar a trabalhar, ou posso já começar a editar aqui. O chato de editar aqui é que eu perco o original. Eu perco a versão, eu teria que abrir de novo lá o Lasa para ter de novo esse elemento, entendeu? Então por isso que é bom não trabalhar aqui direto com a versão que você abriu. Então geralmente a gente pode pegar aqui, ó, vou copiar aqui o frame, vou até dar uma duplicada, que aí eu trabalho ele aqui mesmo, mas eu trabalho ele fora, ó, já para cá. E aí, digamos, deixa eu dar aqui um zoom, posso ver aqui, ó, esqueci a senha. Então, aqui a gente já pode até atualizar, né? E-mail cadastrado. Aí botar aqui seu e-mail, exemplo.com.br. Então já posso até utilizar isso aqui para um projeto que eu estou fazendo lá. Então se eu já tem alguma coisa aqui, eu posso dar uma olhadinha e ver, poxa, gostei da forma como foi feito aqui o menu de pagamento, eu tenho como modificar alguma coisa, botar as cores, ou então gostei do layout, gostei da forma como as imagens para um aplicativo de e-commerce foram desenhadas, eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V lá no meio e começar a trabalhar. Então você ganha tempo. Então a vantagem da comunidade é que você conhece o trabalho de outras pessoas, você pode
publicar os seus trabalhos. Quando você tem esse botãozinho aqui, share aqui, você pode chegar lá e dar um publish to community. Então eu posso pegar qualquer trabalho meu que eu esteja fazendo e publicar para a comunidade, para que outras pessoas também possam ver, conhecer, utilizar, compartilhar, aprender. Então, a grande vantagem aqui é o aprendizado. Se você está com pouquíssimo tempo, talvez então seja interessante você buscar os ícones, os elementos, para você ganhar tempo, para você apresentar uma ideia e depois você refinar, é um rascunho, um projeto inicial, você refinar isso para você poder apresentar para outros, né? Para o teu cliente, para o teu chefe, para o teu professor, né? Por que não? Então, aproveita lá o figma.com/community, continua seguindo aqui o canal, aperta o sininho, compartilha. Obrigado, gente, pela ajuda e até a próxima.